Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Bom, vou fazer um videozinho hoje e no vídeo a gente vai comentar sobre um tema aí que é um problema para nós cotistas, né? Que é a vacância. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é porque eu estava assistindo alguns conteúdos ontem no YouTube e eu vi uma gravação de uma live agora do dia 5/7 com um gestor de uma casa grande até, onde ele falou algo sobre a vacância de uma forma que, assim, eu fiquei muito chateado, né? Do gestor que tá ali representando uma galera falar daquele jeito, né? Se dar ao luxo de falar daquele jeito. E pode ser que muitos discordem de mim, é a minha opinião. Por sorte, tá? Eu não tenho nem que me preocupar com a fala dele ou não, porque eu não tenho o fundo. Mas é uma pena, porque é um fundo que estava assim no meu raio de visão. Eu estava estudando ele para encarteirar, para colocar na carteira, principalmente porque ele está muito descontado. Mas depois da entrevista de ontem, eu tirei por completo a ideia de colocá-lo na minha carteira. Não quero ter. Inclusive, eu tenho um outro fundo da Casa de Papel, dessa mesma casa, que eu já fico de olho aberto em qualquer é, situação ali que se demonstrar pelo menos um pouco anticotista, né, e não pró-cotista, eu também já vou deixar esse outro fundo da casa. Mas enfim, vamos lá. Antes de mais nada, qualquer fundo que eu estou falando aqui, ou que eu vou falar aqui no vídeo, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, tá? Vocês que têm que tomar suas decisões aí, assim como eu, por si só, tomo as minhas aqui. Vamos lá. Vamos falar então rapidinho do RBRP11. RBRP11 é um fundo de laje corporativa, de tijolo. Eu aportei nele 6.790 e eu estou hoje com o valor atual nele de 6.075, né? Basicamente R$ 700 aí de desvalorização, né? E pelo valor aportado, de cabeça já dá para basicamente fazer uma conta, né? Cerca de 11% e 10, 11% de desvalorização nele. Para fundo imobiliário é um percentual considerável, né? E hoje ele representa 3,14% da minha carteira. Aí eu falo para vocês por que esse fundo é uma participação pequena e eu gosto do fundo, mas por que esse fundo caiu, desvalorizou? O que está acontecendo? O fundo está passando por uma situação bem delicada relacionada à vacância, né? Por quê? Esse fundo hoje ele tem uma vacância física de 10%, né? E uma financeira de 4%, porém, né, como no próprio relatório gerencial eles colocam ali em negrito, o cálculo da vacância deles não consideram o edifício River One. Por que não considera? Porque esse edifício recebe lá uma renda mínima garantida, um valorzinho mensal que cai ali para o fundo. Então, devido a ter entrada de dinheiro, o fundo não coloca nos cálculos de vacância. Há quem diz que isso é errado, há quem diga que não. Então, por hora, se está certo ou se está errado, para mim é indiferente. O que para mim importa é que está acabando o período da renda mínima garantida e o prédio ainda está 100% vago, né? Não tem inquilino nenhum. Além do fato desse prédio ser o maior prédio do fundo, né? Ele tem uma representatividade muito grande no fundo. Então, se acontecer de acabar o período da renda mínima, esse prédio estiver inteiro vago, né, o fundo vai começar a ter alguns probleminhas ali, até nas distribuições mensais, porque vai ter despesa e tal. Então, enquanto não alugar esse prédio, é um problema. Porém, né, a gestão ela coloca no relatório gerencial o seguinte, do mês passado, né, de maio, o seguinte texto. Né, em maio notamos uma contínua melhora no fluxo de pessoas e tal. Teve visitas, 2 inquilinos interessados foram no imóvel, houve envio de propostas na mesma semana e tal, e blá blá blá.
porém não tem nenhuma locação concretizada, tá? Só que ela coloca uma mensagem ali que me chama muita atenção, né? E eu até destaquei. Com isso, enxergamos a possibilidade de aumentar o preço pedido em ativos, como já ocorria no edifício Amauri, mesmo com vacância nos ativos. O que eles estão dizendo aqui? Cotista, fica tranquilo que a gente quer aproveitar o melhor para vocês. Então, se começar a aumentar muito procura e a gente vê que tem a possibilidade de a gente cobrar um preço ainda melhor, né? A gente vai cobrar um preço ainda melhor. Ou seja, eles querem cobrar o preço que vale no momento, né? Por que eu falo isso? Que isso é importante? Porque se eles quisessem alugar, o prédio está inteiro vago, tá todo mundo enchendo as paciências que a vacância vai ser alta e tal. Vamos fechar locações aí à torta e à direita. Era só fazer ali uma, um desconto, né? Faz um desconto absurdo, é, aluguéis ali baratíssimos para chamar muita atenção. O prédio ele é excelente, ele é um prédio maravilhoso, ele bem bonito. Ele não fica na região mais prime da cidade, mas ele é um prédio muito bom, muito bacana. Começa a dar desconto à torta à direita lá e fecha aluguel quase que a preço de banana, né? Vai ser muito vantajoso para os inquilinos, vai chamar atenção, eles vão alugar e boa, reduz o percentual de vacância, né? Agora, é isso que o cotista quer? Eu, pelo menos, não. Eu prefiro até que o prédio fique vago um tempo, mas que quando eles concluam ali os processos de locação, eles realizem isso por preços justos, né? É isso que eu, como cotista, espero. E aí eu vou mostrar um caso aqui para vocês, né? Aqui tem o percentual do River Run na carteira do fundo, representa 40%. Então realmente é um impacto grande, é uma representatividade grande. E aqui eu vou mostrar um caso, né, que é o caso do RECT 11. Eu não tenho esse fundo, não tenho ele, mas nem estudo, assim, eu ia começar a fazer alguns estudos em cima dele, mas depois do que eu vi na live de ontem eu já não vou nem fazer mais, e vou trazer uma situação do RECT 11, né? Esse fundo ele estava com uma vacância bem alta, né, 30%, e devido a alguns outros problemas da gestão, a cota dele desabou, quase 50%, né, ou 50%, enfim, em relação ao valor patrimonial. E aí o que aconteceu nos últimos períodos aí? Né? Eu acho que quase todo dia sai algum fato relevante desse fundo que ele conseguiu concluir alguma locação de um pedaço lá da laje tal, do prédio tal e coisa do tipo, né? Era todo santo dia, se abriu o YouTube ali, era vídeo pra lá e vídeo pra cá, fato relevante pra cá, fato relevante pra cá. E o fundo conseguiu reduzir ali a vacância de 30% para mais ou menos uns 10 aí, não sei quanto que tá o certo, mais ou menos uns 10. E quando ele conseguiu isso, né, até assistindo alguns vídeos de YouTube, eu vi o pessoal rasgar elogio para a gestão. Cara, a gestão do Rex está de parabéns, reduziram muito a vacância e tal, o pessoal lá fez um excelente trabalho e tal, não sei o que, blá blá blá. Ok, né, bacana. Agora, qual que foi o segredo, né? Aqui eu até coloquei a mensagem. Vi vários influencers elogiando, vangloriando o excelente trabalho da gestão para reduzir rápido a vacância. Mas qual foi o segredo, né, para reduzir essa vacância? E aí tem uma live, eu deixo até o canal aqui, o canal é o Estuda FIIs, né, um canal aqui do YouTube, onde no dia 5/7, né, anteontem, ele fez uma live com o Moise Política, o gestor lá da RECT, do fundo, e
A partir do minuto 12 e meio ali da live, o gestor ele começa a falar algumas coisas que assim, eu como cotista, se o meu dinheiro tivesse ali, né, cara, eu ia ficar muito louco da vida. Sinceramente, eu ia ficar muito louco da vida. E eu vou passar aqui algumas frases dele, tá? Tudo isso vocês podem no vídeo. Foi basicamente com essas palavras que ele falou. Então, a primeira delas: nós demos condições boas para os inquilinos voltarem aos espaços vagos, né? Beleza, até aqui tá ok, condição boa, bacana, né? Mas ele começa a piorar aos pouquinhos ali, um pouquinho as falas. Eu só marquei mais uma, não tem nem necessidade do conteúdo inteiro. Vocês podem ir lá no canal desse nosso colega de área e assistir, tá? Aluguéis com descontos, com carências, porque é melhor ter um imóvel com aluguel pequeno. Essa parte para mim foi a pior. Porque é melhor ter um imóvel com aluguel pequeno do que um imóvel desocupado, né? Ok, se eu pensar no hoje, de fato, é melhor ter um imóvel com aluguel pequeno do que um imóvel desocupado. Mas isso é um pensamentinho muito pequeno e de curto prazo. Ele não está fechando o contrato de locação de 6 meses, né? E aí você pensa, vou jogar um Excel para a gente fazer uma conta rápida aqui. Digamos que uma sala lá que poderia alugar por R$ 500, né? O senhor Moise Politi ali alugou por 300, né? Num aluguel de 1 ano e meio, né? Vamos colocar em meses aqui, 1 ano e meio em meses, 18 meses, certo? Ele vai ter uma receita de R$ 5.400 de aluguel. Se ele tivesse alugado depois de 3 meses, pelo preço correto de R$ 500, então o período aqui ao invés de 18 seria 15, né? Já que ele perdeu 3 meses ali para conseguir alugar pelo preço real, ele teria 15 vezes 15, R$ 7.500. E aí, cotista? É melhor ter um aluguel pequeno do que um espaço vago? Ou é melhor alugar um imóvel, ou melhor, ter o imóvel por mais um tempinho vago e alugar por um preço justo a longo prazo, ou realmente alugar por um valor pequeno? Tipo, é conta de padaria, cara. Eu sei que tem muito mais coisa envolvida, só que é uma conta que é a longo prazo. Alugar por um preço justo, dependendo da situação, é muito mais vantajoso, né? A gente não quer fechar um aluguel com um inquilino de 6 meses só para pagar um provento mensal ali e parecer que está tudo bem, né? E fica aquela rotatividade de inquilino ruim, sei lá. A gente quer coisa saudável, né? Aluguéis longos, por valores justos, pelo menos é isso que eu espero. E assim, fiz essa conta básica aqui para ilustrar, né? Mas se a gente colocasse menos aqui, ao invés de 15, ó, ele ficou vago mais 5 meses, né? Então, ao invés de 15, a gente vai para 13. Ainda assim é mais vantajoso do que alugar agora por quase a metade aqui do preço. É um exemplo grotesco, eu não sei quais foram os preços aplicados aí no RECT. Mas eu estou dando um exemplo que essa visão de aluguel pequeno só para não ter o espaço vago é, não é assim que se pensa, que tem muita coisa envolvida. Não é simplista assim. Então, cotista, é assim. A gente tem que ficar muito de olho aberto com essas coisas. Eu trouxe porque assim, as falas do gestor, para mim, elas foram um pouco fortes. Talvez quando ele apresentar o relatório gerencial do período, eu não sei como que vai vir ali o relatório gerencial, talvez ele explique, e talvez não seja isso, né? É, é, eu até espero muito,
né? Eu até espero muito que de repente foi só uma forma um pouquinho infeliz ali de falar no momento da live. Na hora você tá ali ao vivo, é, é, e você fala, dependendo da situação, alguma coisinha passa e tal. É, e na prática, até por ser uma gestão, né, acredito eu que estruturada, talvez na prática não tenha sido nessa intensidade que eu passei aqui. Só que, né, é, a gente tem que ficar de olho, né? Então, aguardar o relatório gerencial do RECT, analisar, ver se dá para tirar a conclusão de quanto foi o aluguel, de qual que é o aluguel praticado na área, para ver se realmente houve descontos ou benesses ali muito grandes, né, para esses inquilinos, porque o próprio Moise Politi na live, ele se vangloriou de ter sido entre os colegas, né, ele cita os colegas de laje corporativa, entre eles, o RECT foi o mais ágil ali na redução de vacância. Beleza, foi, mas a que preço, né? Que conseguiu ser o mais ágil? Será que foi o mais ágil, mas foi o melhor ali para um longo prazo para os cotistas do fundo, né? É isso que a gente tem que ter um pouco de atenção. É isso que eu fico atento no RBRP, né? Eu prefiro que o fundo fique um tempo sem alugar o River One, mesmo que a cotação desabe ainda mais, mesmo que a gente fique aqui apreensivo do outro lado, mas que quando efetuar essas locações, que venha locações vantajosas para nós cotistas, não apenas de momento, mas a longo prazo. Eu invisto para longo prazo e não para 6 meses, como é uma visão ali do nosso, do nosso representante, né, Moise Politi. E é isso, pessoal. Vamos ficar de olho nesses fundos. É, é o nosso dinheiro que está ali. Então, ele, ele, ele é suado e ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Tá bom? Um abraço aí, até mais. Bons investimentos.